as empresas perceberam que competitividade não era apenas uma palavra de ordem, e sim um elemento vital no sucesso dos negócios, muitas delas adotaram os princípios da qualidade total. Criou-se uma enorme expectativa que frequentemente se transformou em decepção. Primeiro, porque os resultados só aparecem a longo prazo. Segundo, pelo fato de essas empresas, com frequência, não alcançarem as prometidas melhorias significativas em seus processos. O desafio da competitividade, entretanto, permanece na ordem do dia. E o que antes parecia ser uma estrada em linha reta, tornou-se uma encruzilhada. A certeza da qualidade total foi posta em dúvida pelos princípios da reengenharia. As metas, os métodos e os princípios organizacionais estão sendo revistos. Será preciso começar de novo? Começar do zero? Não se toma uma decisão destas sem antes ouvir a opinião de quem conhece profundamente o assunto. Qualidade total. Nos anos 80, e mesmo hoje, você ouviu falar muito nesse conceito e talvez até esteja aplicando isso em sua empresa. Os anos 80 se caracterizaram como a era da qualidade total. Em 1987, a revista Exame já saía com uma capa com esses dizeres: a era da qualidade total. Na verdade, esse movimento, esse processo já se iniciou há muito mais tempo. Há 20 anos atrás, ou mais que isso, o Japão adotou a qualidade total como uma estratégia para se tornar competitiva internacionalmente. Ela foi seguida logo depois pelos Estados Unidos e pelos países europeus, pelos países de primeiro mundo, enfim. No Brasil, esse movimento se iniciou com uma certa força há cerca de 10 anos atrás. Nos anos 80, ouvimos falar de muitas empresas que começaram programas de qualidade total. Naquele tempo, qualidade total era suficiente para se tornar competitiva e se manter competitiva. O que foi que aconteceu nesses últimos anos de diferente? Só qualidade total começou a se tornar insuficiente para se manter a competitividade das empresas. O Brasil passou por um processo de abertura econômica como nunca antes em sua história. Nos anos 90, principalmente em 1990 e 91, o Brasil abriu a sua economia. As empresas começaram a se ver diante do desafio de se tornarem competitivas internacionalmente. Só um indicador pode nos dar uma boa ideia disso. Em 1990, por exemplo, menos de 10 empresas tinham a certificação ISO 9000, que é um indicador claro de um nível de qualidade ao qual uma empresa pode chegar. Em 1994, mais de 300 empresas têm esse certificado. Se nós olharmos o que aconteceu na premiação das maiores e melhores pela revista Exame em 1994, vamos verificar que as vencedoras fizeram alguma coisa diferente nos últimos anos. Todas elas se lançaram a processos de qualidade total desde o final dos anos 80. No entanto, nos últimos 2 ou 3 anos, todas elas fizeram alguma coisa diferente, fizeram alguma coisa radical. Todas elas começaram a aplicar, com esse nome ou com outros nomes, um conceito novo, um conceito chamado reengenharia. Qualidade total. Qualidade total. Qualidade total. Qualidade total. Qualidade total. Reengenharia. 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 Nós treinamos muito, muito mesmo. Mas parecia que cada vez que começávamos a nos organizar em grupos, tínhamos que ser reorganizados. Eu aprendi mais tarde que tentamos enfrentar cada nova situação através da reorganização. E que método maravilhoso é esse que, por vezes, cria a ilusão do progresso, quando, na verdade, cria confusão, perda de eficácia, perda de tempo. É engraçado.
Essa frase, bem que podia ter sido escrita por um gerente de nossos dias, muito preocupado com as mudanças contínuas na empresa a toda hora. No entanto, ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás por um centurião chamado Caius Petronius, cuja tarefa era organizar e reorganizar constantemente as tropas romanas, as chamadas centúrias. Naquele tempo, as tropas eram organizadas em fileiras de 8 homens, 8 soldados, umas atrás das outras. Ou seja, 8 soldados na primeira fileira, 8 soldados na segunda, na terceira e assim por diante. Percebeu-se logo que havia um problema de eficácia, porque a partir da terceira fileira, os soldados já não conseguiam mais enxergar claramente onde estava o inimigo e perdiam eficiência e eficácia no ataque. Decidiu-se então pela primeira grande mudança radical: deslocar as fileiras umas em relação às outras, ou seja, 6 soldados na primeira fileira, 7 na segunda, 8 na terceira e assim por diante. Isso melhorou bastante a eficácia das tropas, mas se percebeu logo depois que alguma coisa nova tinha que ser feita. Por quê? Porque os escudos das primeiras fileiras, que eram retangulares, fechados nas primeiras fileiras, impediam a visão clara também do inimigo. Decidiu-se então por outra mudança radical. De escudos retangulares, partiu-se para escudos ovalados, que permitissem uma visão melhor, uma visão mais clara. Os escudos ovalados resolveram em definitivo o problema da visão pelas fileiras que vinham mais atrás. No entanto, percebeu-se logo que novas melhorias deviam ser feitas. As primeiras fileiras vinham armadas com escudos pesados e lanças pesadas, e chegou-se à conclusão que as duas funções simultaneamente não eram compatíveis. Decidiu-se então mudar o armamento dos soldados. As primeiras fileiras deveriam vir armadas pesadamente para a defesa, com escudos pesados, e as fileiras que vinham mais atrás deveriam ter a função de ataque, com lanças mais pesadas. Nova confusão nas tropas romanas. Imagine milhares de soldados em centenas de localizações diferentes na Europa e no Oriente, tendo que trocar o seu armamento e a sua forma de atuação. Assim como em algumas empresas hoje em dia. Imaginem os soldados da época comparando-os com os gerentes e supervisores de hoje em dia. Imaginavam com certeza de que os homens do comando não sabiam bem que direção dar às tropas ou à empresa.